Chegamos no quarto tópico da nossa lição. Neste tópico, vamos considerar sobre o propósito do espírito de profecia. Perguntar: o que devemos esperar conforme nos aproximamos do fim dos tempos? E como devemos lidar com esses perigos? O que nós vamos com certeza ver é o aumento desses falsos profetas. A quantidade de pessoas que alegarem serem Cristo, ou alegarem serem mensageiros de Deus, alegarem ter uma mensagem especial de Deus, e ser profeta vai aumentar. É um sinal dos tempos. Isso. Ó, Agora, falsos movimentos religiosos. sim. E aí a gente geralmente associa uma personalidade, né? Mas se a gente prestar bem atenção, quem está vivendo a realidade da igreja, sabe que vários grupos atacam a fé adventista e reformista, né? Você tem grupos anti-trinitarianos que se polarizaram muito na década passada, antes da pandemia, né? Os anos 10 até os anos 20, mais ou menos, fizeram muito estrago na igreja. Outros grupos no passado, outros grupos que se levantaram, dizendo que Jesus ia vir, marcando data. Então, a igreja está sob ataque. E eu acho que esses grupos que se levantam, atacando a doutrina adventista ou a doutrina reformista, estão cumprindo essa profecia aqui, de que os falsos profetas se levantariam. Não necessariamente uma pessoa, mas sim grupos de pessoas que fariam esse trabalho de ataque à fé. E como que nós devemos lidar com esse tipo de situação? Olha só o que diz o profeta. Então temerão o nome do Senhor Deus, desde o poente sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um redentor a Sião, aos que desviam da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então, o segredo da vitória está aqui, contra essas hostes do mal. Vindo o Espírito do Senhor, ele vai ser a nossa bandeira. Lá no Antigo Israel, Deus disse assim, eu sou a sua bandeira, né? Que a bandeira é a flâmula que era levada na frente dos exércitos, né? Então eu sou a sua bandeira, eu vou na frente. Então isso era símbolo de vitória sobre os inimigos, né? Então o profeta Isaías usa essa linguagem para dizer exatamente assim, da mesma forma que no passado Deus deu vitória sobre os inimigos, Deus vai dar vitória através do seu Espírito sobre os falsos profetas. Percebe que aqui quem vai fazer essa ação é o Espírito do Senhor. Por isso que eu evito polêmica e debate direto, que eu acho que quem tem que fazer o trabalho é o Espírito Santo. Se a pessoa chega para mim e pergunta, eu estou com dúvida, quero ajuda, é uma coisa. Aí a gente senta, ora e estuda. Agora, se a pessoa quer te provar que você está errado, que você é uma heresia, aí não compensa. Não é um diálogo que vale a pena. Aí eu deixo na mão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração dele e vai quebrar esse orgulho dele espiritual. Mas a vitória vai vir aqui, segundo o profeta Isaías, pela ação de Deus. Ação direta de Deus. Não pelo meu conhecimento, minha capacidade, minha habilidade, uma aspiração divina. Muito bem. Até tem uma frase da nota que diz assim: a palavra de Deus é nosso único fundamento. Toda aparência de erro virá sobre nós. Então, os ataques serão muitos, mas a nossa firmeza na palavra de Deus, permitir o Espírito Santo trabalhar, estarmos sujeitos a isso, né? Agora, como os profetas ajudam a igreja? Agora vamos deixar os falsos profetas de lado, vamos pensar no ministério profético verdadeiro. Como eles ajudam a igreja? Eu acho, inclusive, Luzeli, que aqui também está fazendo um texto. Vamos pegar aqui, ó, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. O apóstolo Paulo fala no versículo 3, se não me falha a memória. Você quer ler para nós? 14:3. Se não me falha a memória. Vamos lá, 14:3 diz assim: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Entendeu? Eu acho que essa é, assim, sucintamente, o objetivo do dom profético, né? Sim. É confortar, animar, é despertar. Exatamente. E aqui a ênfase de Paulo está exatamente no dom profético, né? Aquele que profetiza, ele fortalece, ele anima e ele conforta a igreja. Mais ou menos isso, né? E no caso aqui do texto de Efésios, é para levar ao amadurecimento, a semelhança, de preparar para o ministério e levar a semelhança de Jesus, né? Isso. A nota daí assinala, né, a questão de um alerta para a igreja, também instrução, né? Aqui é uma referência da irmã White mencionando um pouco dos
do seu próprio ministério e como isso contribuiu na igreja. Lá no primeiro tópico nós já exploramos bastante o quão benéfico e importante foi o ministério profético da irmã White dentro da Igreja Adventista e automaticamente chegando também aos nossos dias, ao nosso tempo e à nossa congregação. Vivendo, observando, considerando, tendo em importância esse conteúdo, né, esse conhecimento que Deus transmitiu a partir dela, nós somos beneficiados quando aceitamos e vivemos. Né? E sendo humilde, né? Porque Sim. às vezes algumas pessoas são levadas a usarem os Christian White como uma espécie de vara de ferro ou como prova prova de fé, né? Uhum. Então, eu penso assim, daí uso um texto isolado de Ellen White. Uhum. Como ela tem vamos dizer assim, ela tem um patrimônio literário gigantesco, 100 mil páginas. Uhum. É lógico que em algum momento eu vou encontrar uma frase que fala o que eu penso. Uhum. Entendeu? E é lógico, e o perigo é você usar isso como instrumento de regra. Uhum. E eu vejo que alguns irmãos, infelizmente, às vezes, para nossa tristeza, abandonam a Bíblia e você pega os Christian White. E ela falou que não devia ser assim. Uhum. Ela foi chamada por Deus, uma luz menor, para jogar as pessoas para a luz maior. Aqui é sítio, né? Então, suponhamos, eu quero ir numa casa lá onde o Montomé morava. Agora está tudo iluminado, né? Mas antigamente era tudo escuro. Uhum. Então, eu usava eu via lá a casa iluminada, eu pegava a lamparina e ia até lá, ou a lanterna ia até lá. Então, o dom do profeta tem essa função, de conduzir a Bíblia, e não substituir a Bíblia. Exato. Para mim, desonra o ministério da Ellen White quando você despreza o estudo bíblico, né, em favor dela. Não, ela está te encaminhando para ali, então tem que ser caminhada junto a junto. É uma questão de respeito com ela e com a Bíblia. Exato. Né?